Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse áudio aqui para falar um pouco com vocês sobre a questão das linguagens, né? É uma conversa interessante para a gente ter e eu acho que a primeira coisa importante a ser dita é que a própria reflexão sobre linguagem, ela diz respeito a um outro campo do saber, né? Então, não é escopo da disciplina se aprofundar no debate epistemológico e metodológico do que são as linguagens ou do que é linguagem, né? Mas, de maneira geral, assim, bem resumida, eu vou só pontuar mais ou menos numa espécie de resumo assim, da linha do tempo sobre esse debate sobre as linguagens, né? Então você tem um entendimento de linguagem que se resume ou que está inserido dentro vamos dizer assim, do guarda-chuva do campo da linguística. Então você tem uma ideia de linguagem como sendo a escrita, por exemplo, ou a palavra, né? Então tem até aquela frase bem conhecida. Tem até um documentário super interessante, eu gosto sempre de recomendar ele. Um documentário que chama Janela da Alma. Tem uma passagem desse documentário que um fotógrafo francês, que é cego, ele faz uma reflexão a partir dessa frase, né, que tem tudo a ver com linguagem, que é a seguinte frase. Tem aquela frase que eu acho que, se eu não me engano, é uma frase bíblica, eu não lembro agora, mas assim, no começo é o verbo. Acho que é uma frase bíblica, se eu não me engano. Mas não vamos entrar na questão religiosa. A questão é o sentido da palavra verbo, né, que é entendido aí como linguagem. Ou seja, a linguagem, quando ela é entendida como sendo a escrita, né, as regras, né, a forma de escrita e por aí vai. Então, nesse trecho desse documentário, uma coisa interessante que esse fotógrafo fala é o seguinte. Ele fala, no começo era o verbo. E aí ele faz uma correlação com as pinturas da Capela Sistina. E ele diz assim, olha, o Michelangelo, ele não teve em tal lugar, ele não teve uma experiência direta com aquela situação em que ele pintou, mas ele leu os textos. Então, o contato com a linguagem permitiu para ele um conhecimento sobre os fatos, vamos dizer assim. Então, você tem um momento, né, da história em que linguagem e realidade são coisas distintas. Então eu queria que vocês entendessem isso. E aí você, né, faz um salto, e aí nos últimos anos, né, principalmente pós década de 90, pós internet, principalmente, né, não é exatamente não, mas é principalmente, você tem um aumento muito grande de reflexões sobre o papel, né, das linguagens na produção de realidade. Então você tem, na era moderna, vamos dizer assim, um entendimento de linguagem dentro de um guarda-chuva, que era o guarda-chuva do paradigma representacional. Então, ou seja, existia uma dicotomia entre a imagem das coisas e as coisas. Então existe uma dicotomia entre você ver uma foto do lugar e você ir até o lugar. Não estou querendo dizer que hoje não exista uma diferença entre essas duas coisas, que é diferente de falar dicotomia.
E é também diferente de entender essa dicotomia como se existisse uma hierarquia entre essas duas coisas. Então, na Era Moderna é isso, tinha essa separação, essa diferença, essa dicotomia entre uma coisa e outra. Então era como se fossem coisas opostas quase, mais ou menos isso. E aí você tem, na era contemporânea, vamos dizer assim, você tem aí todo um debate disparado aí, né, tanto pela filosofia, pelo campo das artes, as próprias ciências humanas em geral, como principalmente as ciências sociais, né, a antropologia principalmente. E a geografia chegou na retaguarda aí desse processo, que é esse processo entre não entender a linguagem e a realidade como dicotomias, né, como coisas opostas, e sim como formas diferentes. Que a experiência concreta, né, com a realidade, entre aspas, vai criar uma experiência, né? O contato com a realidade vai criar uma certa experiência, mas o contato com a linguagem também vai criar uma certa experiência. E no mundo contemporâneo passou-se, e aí é que vem a grande diferença, né? No mundo contemporâneo aumentou, assim, pulverizou, né? A produção de imagens, a produção de palavra, né? A produção de narrativas. Então, a profusão de experiência mediada pelas linguagens é que fez com que ocorresse essa diluição entre a fronteira dicotômica que existia antes entre linguagem e realidade. Então esse outro paradigma, que alguns autores, né, vão chamar como paradigma estético, e aí é um estético diferente do estético lá da filosofia clássica, que é aquela coisa da beleza, do alinhamento perfeito, e por aí vai, o número de ouro da matemática, e a perspectiva, tudo isso. Essa estética, essa ideia do paradigma estético é diferente dessa estética da filosofia clássica. Essa ideia de estética é exatamente a ideia de que esses aparatos estéticos, esses aparatos de linguagem dos mais diversos, né, como cinema, fotografia, a própria literatura e as artes de maneira geral, né, esses aparatos todos, ou seja, essa estética, eles interferem diretamente no nosso modo de pensar e agir, que é o que alguns autores vão chamar de política, que é digamos assim, o tom das relações que a gente estabelece e a organização dessas relações, que em grande medida no mundo contemporâneo, nos dias de hoje, posso dizer isso, né? Nos dias de hoje, é dado pelas linguagens e não tanto pela nossa relação concreta com o mundo. E aí, enfim, para entender um pouco mais sobre isso, basta a gente analisar, por exemplo, se a gente quiser, analisar o que é que a gente pensa sobre determinados lugares que estão do outro lado do oceano e que a gente nunca foi, mas que se eu falar a palavra, vocês imediatamente vão fazer uma imagem na cabeça de vocês. Então, se eu falar África, imediatamente vocês vão ter uma imagem na cabeça de vocês. E provavelmente, na maioria de vocês, vai ser a mesma imagem, né? E por aí vai. Então, esse é um aspecto fundamental e é nesse movimento que a geografia
se insere, né? Os estudos de linguagem na geografia se inserem. Então a geografia passa a reconhecer muito recentemente a importância de se compreender esse movimento que já estava acontecendo há bastante tempo e já estava sendo incorporado por outras áreas do conhecimento. Então a geografia passa a entender a importância de primeiro de reconhecer que isso é geográfico, porque isso está diretamente produzindo pensamento espacial, pensamento sobre os lugares, pensamento sobre o modo como nós se relacionamos com lugares, produzindo o sentido daquilo que a gente entende por globalização, daquilo que a gente entende por lugar e por aí vai, né? As categorias geográficas e por aí vai. Então você tem na geografia, infelizmente muito recente, mas antes tarde do que nunca, né? Você tem na geografia o reconhecimento e a incorporação dessas questões como escopo de pesquisa, de análise e, mais recente ainda, né, de formação, né, porque passa a virar disciplina de formação.